Ela não está em Tóquio, mas nos últimos dias seu nome foi lembrado por muita gente que se encantou com o desempenho da Rebeca Andrade na Olimpíada. Isso porque a Georgette Vidot é reconhecidamente a grande formadora de medalhistas da nossa ginástica olímpica. Do trabalho da Georgette nasceram prodígios como a Luísa Parente, a Daniela Hipólito, a Daiane dos Santos e, por que não dizer, a própria Rebeca, que é atleta do Flamengo, onde a Georgette é a coordenadora técnica. Todos os dias, centenas de atletas treinam no Clube da Gávea sob a regência dela e sonham ser Rebeca um dia. Conhecida por ser uma treinadora exigente e obcecada, Georgette viveu seus próprios grandes desafios. Em 97, ela ficou paraplégica depois de um acidente de ônibus durante uma viagem com a equipe do clube. De lá para cá, muita coisa na vida dela mudou, menos o jeito sincerão e direto. Todo mundo ama quando a medalha sai, né? Todo mundo bate palma, todo mundo acha lindo. Quando há o fracasso é que vem a cobrança. Nesse episódio, a gente falou sobre a Rebeca, sobre como se forma um campeão, quais os limites entre a competitividade e o abuso na ginástica e qual é a real desse papo de superação no esporte. Eu sou a Malu Gaspar e esse é o Malu Tá On. Georgette, tudo bem? Você tá on? Oi, Malu, tô on. É uma honra para mim ter você aqui, porque eu falo que numa luta on, nosso negócio é estar cara a cara com gente que faz a história acontecer. E esse momento olímpico tem tudo a ver com você, então eu tô cheia de coisa para te perguntar, quero saber vários babados. Vamos começar pelo que está encantando o brasileiro, que é a Rebeca Andrade, nossa medalhista de prata e de ouro na ginástica, formada no Flamengo. Você que se diz uma boa olheira, que tem um dedo de ouro, uma sensibilidade para reconhecer um campeão. O que a Rebeca tem de diferencial em relação às outras meninas? A Rebeca tem absolutamente tudo que uma ginasta precisa ter para ser uma ginasta de altíssimo nível. Primeiro, ela tem uma explosão absurda, não chega a ser parecida com a Bios, mas é muito boa. Ela tem velocidade, ela tem uma compreensão corporal de altíssimo nível, ela tem a flexibilidade necessária em todos os ângulos, ou seja, ela não tem problema nenhum de flexibilidade, nem de ombros, nem de quadril, nem de abertura de pernas, né? Ela tem força suficiente, a musculatura dela, a força necessária para se praticar ginástica. Então, não falta na Rebeca absolutamente nada. Ela, musicalmente, é extremamente talentosa, ou seja, a música está na alma dela, então ela entende o ritmo com uma habilidade diferenciada. Então, todas as características que uma grande ginasta pode ter para estar entre as melhores do mundo, a Rebeca apresentou. O problema da Rebeca foi, talvez, se a gente pode dizer que tem sorte nessa história, foi exatamente ela ter sido lesionada sempre muito perto de grandes competições. O que chegou a fazer a gente a pensar que faltava um pouco de uma concentração e uma maturidade, por que ela se lesionava perto de grandes competições, né? E aí, vocês concluíram? E agora, o que a gente pode concluir dela ter conseguido esse resultado após uma recuperação de uma grande lesão é que ela agora está madura o suficiente para entender o momento de preparação, o momento correto que ela estava, ou seja, que o corpo dela compreendia totalmente a ginástica, que ela psicologicamente estava completamente pronta e madura. Então, acho que foi o momento certo, né? O momento que deu tudo certo e que, se fosse, talvez, e nos Jogos de 2016, que a gente apostou nela, por exemplo, e ela não estava madura o suficiente, mesmo com essas qualidades todas que ela tem, talvez não tivesse dado certo. O que nos leva a Simone Biles, né, que é justamente o grande tópico para discussão nessa Olimpíada por conta da desistência
de várias provas, alegando essa questão de saúde mental. Eu sei que nesse guarda-chuva cabe um monte de coisa, queria que você comentasse isso comigo, mas eu imagino que não seja uma decisão, aliás, tenho certeza que não é uma decisão nada fácil você sair da disputa. E ela foi muito acolhida, foi aplaudida pela coragem de ter tomado essa decisão. Por outro lado, também vi, é uma minoria, mas eu vi muita gente dizendo que isso é uma fantasia, porque o meio da ginástica é competitivo sim, que esse discurso, na verdade, é uma ilusão, é mimimi, sempre tem quem diga isso. Então, eu queria que você me explicasse como que você vê essa questão, onde você está nesse debate. Eu acho que não tem nada a ver com essa questão de competitividade, né? A Simone Biles nasceu com isso na veia. Eu acho que o primeiro problema é o que foi dado a ela, essa substituir o Usain Bolt e o Michael Phelps e tal, né? Na realidade, assim, olha, agora você é a única estrela dos Jogos Olímpicos, então tudo está em cima de você, né, toda a mídia do mundo está em cima de você, e você tem a obrigação de substituir esses caras, né, que eram muito mais velhos, mesmo assim, Michael Phelps depois sofreu de depressão e tal, mas que, né, eu imagino como isso deve ser, apesar de nunca ter passado por nada muito próximo disso, mas o mundo inteiro esperando que você seja a estrelinha, né? A Nadia Comaneci foi a estrelinha dos Jogos, mas ela não tinha essa pressão anterior. Depois que ela foi para a segunda Olimpíada, a coisa foi muito complicada, porque, né, até o presidente recebia ela de forma diferente, exigia dela que ela representasse a Romênia, porque a Romênia, ninguém sabia o que era a Romênia antes de Nadia Comaneci aparecer. Então, a mesma coisa eu acho que aconteceu. Mas o problema mental dali, a confusão mental dos exercícios da Biles, tem uma explicação que é técnica. Nós temos 3 esportes, como saltos ornamentais, trampolim, que é a cama elástica, né, e a ginástica, que são esportes que fazem uma combinação de elementos com rotações diferenciadas, né, no eixo transversal, que é o corpo rodando como se fossem mortais, e no eixo longitudinal, que são as piruetas. E os superatletas, né, no salto ornamental e no trampolim, isso é feito com todos eles. Quem não faz isso não chega a alto rendimento. No caso da ginástica, a Biles conseguiu desenvolver elementos com uma complexidade tão grande e de tamanha dificuldade, os exercícios dela são tão complexos, que teve uma hora que aquele fiozinho desencapou, como aquela compreensão corporal e aí mental também não estavam se entendendo, seria um risco para ela, um risco de sério acidente. Isso já aconteceu há muitos anos, acontece isso nesses outros esportes. É como se desse um branco e o atleta não conseguisse no ar, né? mais na pirueta, pensar, né? Durante a... Exatamente, quer dizer, eu não sei mais o que eu estou fazendo. E foi o que aconteceu. Quando ela se perdeu no salto e ela viu que peraí, o que eu fiz que eu não entendi, ela própria se surpreendeu ali e disse, não, peraí, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui, então eu não posso continuar. Eu não tenho como continuar. Isso não tem relação com nenhum fator psicológico, não há nenhum fator psicológico que desencadeie esse tipo de reação do organismo? Claro que N fatores podem ter desencadeado isso. Agora, bobagem, dizer que ela fez de sacanagem, que era uma coisinha, era uma estrelinha, isso é de quem não tem a menor noção do que essa menina é capaz de fazer com o seu corpo, entendeu? Então, não tem noção de absolutamente nada, e não sabe o perigo que se corre em estar se fazendo os exercícios que ela faz. É porque o Brasil está cheio de técnicos ultimamente, né? Todo mundo na Olimpíada vira especialista em todos os esportes, né? Exatamente. Só que a nossa sorte é que a ginástica é muito difícil. Então, as pessoas começam a falar umas bobagens e a gente vê logo que não entende de nada mesmo. Ela não abriria mão de ganhar tantas medalhas, ela não abriria mão de defender o país dela. Eu acho que não foi fácil para ela ter uma atitude dessa e continuar na Vila Olímpica.
indo a cada competição diariamente, tendo que assistir exatamente e ver os olhares das pessoas que aprovaram, mas das que repreenderam. Não deve ter sido, mas não deve ter sido fácil mesmo ela estar ali. E hoje, com uma coragem brutal, ela entra na competição e, né, ela tinha o risco de errar. Ela podia sair dali sem a medalha, né? Ela tinha um risco de falhar, ela simplificou exatamente a saída que ela fazia com as 2 rotações, né? Combinando o Tsukahara que ela fazia, ela simplificou e ela saiu ali dando uma medalha aos Estados Unidos, dizendo: olha, eu ainda tirei forças lá do fundo e vim para cá e me expus mais uma vez, porque é uma exposição para ela que não foi positiva, né? Uma super atleta, uma atleta que a gente nunca viu igual. Nem quando Nádia apareceu, ela não se assemelhava ao que a Biles faz hoje, mesmo comparando, né, o que a Nádia surpreendeu o mundo, que tinha a Olga Korbut, tinha a Ludmila Turisheva, que era maravilhosa, elas eram maravilhosas. A Nádia apareceu com aquele corpinho, aquela técnica muito apurada, mas a Biles é imbatível. Fenômeno, uma coisa. Entendeu? A Nádia era boa, maravilhosa, mas não era o que a Biles é. A Biles, errando a competição, ela ainda seria campeã com muita distância, de tanta distância que ela tem do que o mundo faz hoje. A Biles não teve uma vida fácil, entendeu? Ela é uma menina que vem de um histórico dificílimo, sabe? Aí uma menina com uma vida dessa difícil consegue ser estrela do mundo. Você acha que ela ia abrir mão disso por algum tipo de vaidade, algum tipo de sei lá o que as pessoas acham? Né? Como eu acho que é tão fácil as pessoas discriminarem, né? É tão fácil você apontar o dedo e dizer: olha, você é isso, você é aquilo, sem estar na pele das pessoas, né? Eu queria que, juro por Deus, que as pessoas tivessem noção do que é um treino de ginástica. Nossa, uma vez eu passei na frente do ginásio do Flamengo e vi, não sei se era você, e vi as crianças treinando. Eu fiquei impressionada com o ambiente, assim, com tudo que aquilo que as crianças estavam lá. Realmente é um ambiente competitivo, super sério, né? As crianças trabalham duro, né? E o que eu queria te dizer é que é o seguinte: essa coisa da competitividade, ela não acontece para todo mundo, né? Você tem que ter uma predisposição para gostar disso. Você tem que, tanto que você tem uma série de crianças na escolinha, até algumas talentosas, que você convida para fazer parte do treinamento, e elas dizem: não, eu não quero, porque eu não quero participar disso, eu não gosto dessa história. Eu não quero competir com ninguém, são crianças diferentes. Eu digo para as minhas alunas: vocês não são iguais, vocês são diferentes. Vocês, em vez de ficar brincando com o computador, com o joguinho, vocês vêm para o treino. Eu falo para elas: vocês nasceram com outro talento, vocês nasceram com uma qualidade que os outros não têm. Pode ter para outras coisas, né? Pode ter para talento, se tem para N coisas. Para o esporte, você tem que ter, primeira coisa, a disciplina. Não tem outra maneira de se fazer esporte a não competitivo em alto rendimento. Eu não estou falando de esporte para prática de prazer, que é outra coisa, e que é muito bom e muito benéfico. Mas quando a gente fala competitivo para a seleção, para alto rendimento, o direcionamento é outro. E são para poucos. Só que tem uma coisa que é um debate que está em alta, até talvez por isso a questão da Simone Biles tenha repercutido tanto, que é essa questão do ambiente nas competições, nos treinos da ginástica, né? Essa competitividade tóxica, tanto que a gente viu aí o caso do Nori, o Diego Hipólito mesmo, quando treinava no Flamengo, contou que sofreu abusos, e agora nessas Olimpíadas, um pouco antes, a gente teve essa discussão sobre o Nori,
que teria promovido racismo contra o Ângelo Assunção ali no ambiente do treino. Houve até um documentário recente também sobre abusos na ginástica. Tudo isso passa a imagem de que esse ambiente em si permite essa competitividade tóxica, talvez por essa questão dessa crença de que eles são especiais. Eu não sei explicar, eu queria que você me ajudasse a entender por que isso acontece e se é possível forjar campeões com tanto rigor, num treinamento tão rigoroso, sem descambar para esse tipo de coisa. Como é que se faz isso num ambiente saudável? Olha, eu acho o seguinte, eu acho que tudo é uma questão também da educação, né, da família. Eu acho que tudo também a gente tem que pensar que não é só o treinamento, tem toda uma sociedade em volta e, sobretudo, uma família em volta, né? Então, depende de como é a educação dessa criança, como é que a família começa a lidar com isso, se esse atleta é um atleta que acaba fazendo com que essa família tenha um padrão social melhor, né? Então, acaba que a família começa a exigir um pouco mais porque ele está dando uma condição melhor de vida. Então, tem tantas coisas que cercam isso, né? Quer dizer, quando o Diego falou de trote, por exemplo, né? que ele era pequeno e ganhava trote e tal, cara, tem trote até na entrada da faculdade. Eu me lembro que eu era lutadora, fui bailarina, lutadora, e eu me lembro que quando eu entrei na faculdade, eu estava na UFRJ, entrei para fazer educação física, e o pessoal da medicina chegou para mim e falou, não sei o que, trote. Eu falei, se me der um trote, eu quebro a cara de vocês. Foi exatamente o que eu falei, eu não vou topar essa parada, e quem me der vai sair mas quebrado. Você lutava, E né? aí o cara me olhou assim, né? Falou, quem é essa mulher? Da onde ela vem? Que monstro é? E eu baixinho, eu tenho 1,58 m, só que eu era faixa preta de Aikido, entendeu? Eu falei, vai dar trote do caramba. Então, o que acontece? Trote, desde que eu me conheço como gente, que existe entre a brincadeira, entre crianças e tal. Mas ele ficou traumatizado ali, né? Isso gerou efeitos para ele. Era um bullying que acontecia geralmente em competições, algumas vezes nos treinamentos, só que isso para mim era uma coisa que me consumia. Principalmente a questão de me prender em uma caixa de plinto, isso foi algo que eu levei durante muitos anos. Eu fiquei com muito bloqueio em elevador, avião por ser fechado. Mas se foi feito com o Diego dessa forma, na época, eu digo, será que os pais também não perceberam isso? Né? Será até que ponto a família não viu isso que aconteceu? Né? Porque eu não sabia dessa história. Eu nunca soube dessa história. Queixa, nunca foi falado, entendeu? Nada. Nunca teve queixa dos pais, nunca teve queixa dele, nunca teve queixa de nada. Então, ficou uma coisa enquanto ele era pequeno, talvez ele não tenha dito para ninguém, ou não sei o que aconteceu, e ele foi ver isso já grande. Mas o que eu estou te dizendo é que a gente não teve nenhuma, porque se tivesse, se alguma coisa, do jeito que eu tratei o Diego, quase como um filho, né? Trouxe chinês para dar treino para ele, trouxe cubano para... Se eu tivesse percebido algo que o prejudicaria como atleta, claro que eu iria entrar naquele circuito. Agora, essa coisa doentia, essa coisa que falo, né, de muita pressão, realmente de muita cobrança, eu não sei se existe outro meio de você conseguir o alto rendimento sem ter uma postura que não precisa ser rude. Mais exigente. Hoje, os atletas se colocam mais, eles se expõem mais, que antigamente eles também guardavam muito para si. Então, talvez nós, treinadores, deixássemos de saber muitas coisas porque a gente não captava isso, porque o atleta guardava. Hoje ele expõe, porque você tem uma equipe multidisciplinar. Então, você tem um físio que chega para você e fala, está acontecendo isso aqui, ele está reclamando disso. Você tem um psicólogo que vai ouvir o atleta e vai te dizer, olha, o caminho não está bom, isso aqui não está dando certo. Né? Então, você tem uma equipe atrás que a gente não tinha. A gente era o psicólogo, o fisioterapeuta, o médico, sei lá mais o quê. Né? Mesmo assim, a gente erra muitas vezes, mesmo com essa equipe por trás, porque, às vezes, a gente não consegue prever.
né? Uma fratura para o estresse, você, de repente, quando começa a dor, você vê a coisa já está acontecendo, né? Então, acho que hoje talvez seja um pouco mais fácil, mas também a gente não pode esquecer que todo mundo ama quando a medalha sai, né? Todo mundo bate palma, todo mundo acha lindo. Todo mundo quer a medalha. Quando há o fracasso é que vem a cobrança. Então, quando a Rebeca ganha o ouro, ninguém quer saber o que aconteceu, se ela teve, as lesões que ela teve, quanto ela sofreu, como foi. Quando ela estava lesionada, só tinha crítica. Agora, hoje não. Hoje ela é campeã olímpica, então pode tudo. Então, o que ela disser é ordem. Então, isso tudo também parece que não, mas é uma pressão muito grande. Às vezes é pressão de um país. Parece que é só o treinador que é o grande culpado, porque ele é que puxa o treino. Como eu tive essa fama, o Bernardinho pra caramba, né? Mas todo mundo acaba defendendo se você traz o resultado. Se você não trouxer, aí você foi uma megera, porque você fez tudo isso e o resultado não veio. Então, como se, né, todos os ex-atletas fossem uns sofredores, pessoas que, meu Deus, estivessem fazendo terapia 5 vezes por semana, entendeu? É um negócio que vai... E claro que a gente tem que debater. É óbvio que o mundo é diferente, as coisas não são mais iguais. Tem uma coisa que eu fico intrigada quando eu vejo nas entrevistas mesmo com os atletas depois da saída das provas, que sempre tem alguém, quando o sujeito perde, o atleta perde, principalmente os brasileiros, né, a mídia brasileira, é o que eu vejo, é muito comum você ver, mas fulano, você perdeu, não tem problema, o que vale é o esforço, tudo bem, o que importa é que você se esforçou. Eu fico me perguntando, na cabeça de um atleta que está saindo de uma prova em que ele não foi bem, que ele está triste. Você acha que o atleta se consola com isso? Você acha, mais do que isso, você acha que isso ajuda ou atrapalha um atleta que está numa competição para ganhar e não está num bom dia? Assim, como é que é isso para o atleta? Eu sou uma técnica diferente, porque eu jamais consegui falar isso para um atleta meu que falhava. Então, isso aí era uma parte que eu... Ainda bem que eu não sou mais treinadora assim, de alto rendimento, porque como coordenadora eu sou bem mais suave. Mas... eu acho que depende, sabia? Depende do atleta. Tem um que quer um abraço, tem um que quer ouvir uma mentirinha, e tem outro que não quer ouvir nada. Se ele pudesse, ele saía dali, nem olhava para a cara de ninguém. Tem outro que ele quer levar assim, um carão do treinador. A gente treinou isso, fez isso aqui, não é possível que você não tenha... Então, depende muito da personalidade do atleta, né, do momento que ele está vivendo, de como ele chegou até lá. Não dá para você concluir e fazer como matemática, entendeu? Porque eles são seres humanos, né? Eles variam de sentimento, a época da preparação, atleta de alto nível tem lesão, então depende se estava com uma lesão próxima ou não, né? Se estava no seu melhor momento, se a cabeça estava boa, se eu estava inspirado para lutar. E tem o pódio só tem 3 lugares, só 3. Você pode se esforçar tudo. Entende? E não conseguir, então, né? Você estar ali entre os melhores do mundo, são os melhores do mundo. Aí, às vezes, tem uma final de 8 atletas, aí o cara foi o 7º, né? Ele não foi tão bem. Pelo amor de Deus, ele é o 8º, 7º atleta melhor do mundo, e as pessoas estão achando que ele não foi tão bem. É claro que é lindo você ouvir o hino, é claro que é maravilhoso ganhar medalha, é claro que é um orgulho estar entre os olímpicos, né? Obviamente que sim, mas, meu Deus, aquela nata que está ali na Olimpíada, seja em qualquer esporte, eles são os melhores. Ali estão os melhores. Então, é algo que eu acho que as pessoas não entendem se você não vive aquela vida esportiva, entendeu? Mas é como você falou, né? Os próprios atletas se exigem, né? Virou meme a entrevista do Bruno Fratos para a repórter do Sport TV. Você lembra dessa entrevista? Tá chateado? Não, tô felizão, né? Pô, fiquei em 6º. Desculpa, mas tô, né? Bastante. Agora ele deu a resposta, né? Agora ele estava felizão, ainda bem, ganhou e foi ótimo, ganhou medalha.
você tem uma história de vida que é uma baita história de superação em si, né? Você teve que lidar com a paraplegia e se acostumar com essa nova vida. Eu estudei suas entrevistas, vi as coisas que você já disse, e eu sei que não foi fácil. Mas já que nós estamos falando em superação, tudo é tão bonito, né? Essa coisa romântica, eu queria saber se você tirou dessa experiência alguma lição para aplicar na ginástica, se isso mudou a forma como você lida com as suas atletas, ou esse papo de superação só é bonito mesmo nessas matérias que a gente faz aí em época de Jogos Olímpicos. Isso ganhou um novo sentido para você? Olha, se isso não tivesse me ensinado nada, aí realmente, né, Conta para nós seria como que uma foi. coisa. Eu era uma outra pessoa. Eu era uma pessoa que nada me importava mais do que o resultado. Assim, eu só queria o resultado, eu queria ganhar, eu queria ser a melhor técnica do Brasil e estar entre as melhores do mundo. Então, isso era uma meta na minha cabeça, que mudou completamente depois que eu fiquei paraplégica, né? Apesar de eu ter feito com a Daniele a medalha mundial, a primeira medalha do Brasil, depois da paraplegia. Eu fiquei paraplégica em 97 e a medalha veio em 2001. Eu não deixei de cobrar, eu não deixei de exigir, porque a Daniele foi uma atleta treinada por mim 9 anos e ela sabe o quanto eu cobrei para que ela chegasse aonde ela chegou, mas nós somos amigas. Hoje ela treina no Flamengo ainda comigo, com a gente lá, e é uma adulta. A Daniele tem 34 anos, né? E eu vi essa menina se tornar uma mulher e tal. Então, o que eu mudei, o que eu sempre fui como treinadora, e depois, como coordenadora, eu fui muito mais suave, porque eu sempre soube que nós, treinadores, cobramos muito, então eu achava injusto, né, elas já serem muito cobradas pelos treinadores e eu ali ainda Você faz o fazia policial a minha bom. parte como coordenadora. Não que eu não seja exigente, não que eu não deixe de cobrar, não é isso, não. Mas tem uma diferença. Agora, o que eu sempre fiz com as minhas atletas, desde a Luísa Parente, que era diferente de todos os treinadores, sobretudo os estrangeiros, é que eu sempre fiz com elas, e elas me agradecem até hoje, em todas as viagens, eu nunca viajei sem levar minhas atletas a conhecer alguma coisa da cultura local, a conhecer um pouco da língua. Eu sou metida, eu gosto de tentar falar outras línguas e tal. Eu me lembro que uma vez eu estava em Madrid e a Daniele fez um treino horrível, a gente ia conhecer o Museu do Prado e eu falei que ela não ia. Aquilo quase me matou, porque eu tive que eu levei Daiane, acho que mais 2 atletas, e ela ficou no hotel. Porque eu falei, não, com esse treinamento você também não está merecendo passear, Gente. não. E ela ficou. E eu me arrependo amargamente disso até hoje, porque eu não levei ela no museu que eu adoro. E depois nunca mais eu fiz isso. Eu decidi por mim que eu falei, não, isso que eu fiz com a Dani, ela era pequena ainda. Depois eu levei ela para outras tantas coisas, mas nesse dia eu fiquei, não, com esse treinamento não dá, não sei o quê, fiquei furiosa, programei um negócio tão bonito para você fazer e você não fez sua parte. E aí, depois disso, eu falei, não, eu não posso mais fazer isso, é uma oportunidade só. Né? A gente não sei se eu vou estar lá de novo com elas. Você acha que mudou alguma coisa o treino dela, não ter levado ela no Museu do Prado? Pois é, você imagina, eu já fiz Teria isso, que mudar. né? Mas eu juro que eu melhorei. Eu me lembro que eu com a Luísa era pequena, e a gente treinava de manhã, eu fiquei uma época em Paris com ela, sozinha, e de tarde eu ia conhecer lugares, e aí de noite ela ia cansada para o treino, eu falava, mas é preciso, Letícia, é preciso. E aí, uma vez, a gente estava treinando em Vernon e fomos à casa do Monet e Giverny, ela, mais tarde, muito adulta, né? Ela falou, Jô, cara, o dia que eu fui a Paris, já adulta, né? E vi as obras e falei, cara, eu tive lá, eu tive nessa casa aqui, esse quadro aqui, eu tive nessa casa onde ele pintou e foi minha técnica que levou. Então, eu sempre quis que elas lembrassem de mim como uma técnica dura, rígida, mas que trazia para elas algo que ficaria para o resto da vida. Entendeu? Que não só a lembrança da cobrança, mas daquilo que eu dei a elas, que fez com que a formação delas tivessem algo mais, né? Mas isso é uma característica minha, como treinador e como coordenador. Então, tem um lado que eu tinha que era muito duro, mas um lado muito bom
de acolhê-las, de estar sempre cuidando para que elas tivessem, né, o conhecimento que você não consegue ter na escola quando você é uma atleta de alto rendimento, mas que a vida te ensina, porque essas meninas conhecem 30, 35 países, sei lá, mais de 100 cidades no mundo, né? Então, não adianta ir lá competir e voltar. Agora, tem esse outro lado da sua vida que muito nos interessa aqui, porque nós somos um programa que fala de poder e de política, que é esse seu lado de ter caminhado para a política e de ter defendido muitas causas do esporte, mas também da pessoa com deficiência, né? E você foi a primeira deputada a criar uma comissão em defesa das pessoas deficientes numa Assembleia Legislativa do Brasil e depois assumiu a Secretaria da Pessoa com Deficiência aqui no Rio, na gestão do Eduardo Paes. E mesmo assim, depois você tentou outras eleições e não conseguiu. E eu queria saber a que você atribui isso. Você acha que foi a falta de interesse do eleitorado em geral no esporte, aquela coisa que só vem em época de Olimpíada mesmo, a falta de compreensão da importância do esporte? Foi a questão das pessoas com deficiência que não engaja tanto? Ou foi só a falta de dinheiro mesmo para a campanha? Como é que foi essa sua experiência? Foi tudo isso e mais alguma coisa. Eu não sei fazer política. Você é muito sincerona. Na realidade, eu sou uma mulher de execução. Então, quando eu era secretária, eu executei um trabalho que eu acho que nunca aconteceu em nenhum momento. Mas eu não sei fazer política, eu não sabia chegar lá dentro e dizer, olha, eu sou do Cidadania e eu estou fazendo essas coisas, mas eu preciso que vocês me ajudem a fazer campanha, eu não sei fazer isso, né? E isso tudo que você falou, a falta de grana para a campanha, também, mas eu nunca seria capaz de comprar voto, entendeu? De falar, olha, eu vim aqui para essa comunidade, aí pego o presidente da Associação de Moradores, e eu me lembro, quando eu era secretário, o pessoal da Rocinha, foram 3 lá da associação. Não, secretária, vim saber que a gente quer apoiar a senhora. Sim, mas apoiar como? Não, quero saber como é que a senhora vai ser, quanto a senhora tem para fazer minha campanha, eu não tenho nada. Se você quiser apoiar pelo trabalho que eu faço aqui, ótimo. Então, eu não sei fazer, entendeu? Eu não sei. Eu tive 50 mil votos a primeira vez, porque o Dornelles fez minha campanha e a torcida do Flamengo fez a minha campanha. Mesmo acidente com a equipe de ginástica olímpica do Flamengo, que me deixou paraplégica em 97, não impediu que eu continuasse conquistando medalhas. Mas a medalha que eu quero hoje é a melhor qualidade de vida para os portadores de deficiência, para os idosos e para os jovens das comunidades carentes. Por isso peço seu voto. Georgette Vidor para deputado estadual. Eu realmente não sabia nem o que eu estava fazendo na rua, quando eu quase pedia desculpa para a pessoa quando eu ia pedir o voto, porque eu ficava tão sem graça. E fiz 50 mil votos porque eu aparecia no jornal, no meio do Jornal Nacional, no meio da novela, né? O PP tinha um tempo na televisão e eu tinha tido o acidente, ele me botava em outdoor, não sei o quê, eu nem sabia o que estava fazendo. E aí, quando eu entrei e vi o que era o PP, eu fui no Dornelles e falei, pelo amor de Deus, ministro, eu não tenho condições de fazer isso, eu não tenho condições de ficar com aquele povo lá, eu tinha vergonha do partido. Mas o que você tinha vergonha exatamente? Eu fiquei assim, eu me lembro que foi numa reunião do Garotinho, que na realidade ele que era o governador, não era a Garotinha, né? E aí nós estávamos os 6 e cada um começou a pedir uma coisa para ele. E quando ele chegou na minha vez, o que a deputada queria? Eu falei, não quero nada. Quero sair daqui. Eu queria era fugir daquela mesa correndo e dizer, meu Deus do céu. Ele falou, eu sou seu fã. E eu quase dizendo para ele, não seja, porque eu não sou seu. Entendeu? Então foi uma coisa... Aí eu comecei a conhecer o deputado Conte Bittencourt, que era do PPS na época, hoje Cidadania, né? E o Conte votava comigo, e eu falava, se eu pudesse, eu saía correndo, porque era Núbia Coso, era um negócio que eu não posso explicar o que era aquilo. E aí o ministro Dornelles, pelo qual eu tenho muito respeito, ele falava, minha filha, faça a sua votação, você vota sozinha, não precisa votar, todos os partidos são igual. Eu falava para ele, não é. Ministro, sim, me desculpa, mas não é. Eu chamava ele na época de ministro. Não é, aquilo ali, eu não sei o que é aquilo. Colega de bancada é um antro de sei lá do quê. O Bolsonaro foi seu colega de bancada. Exatamente. E aí, conta o babado. Flávio Bolsonaro, Núbia Cosolino, Marcos Abraão,
Tem mais um grupo aqui, eu nem consigo nem me lembrar, mas o negócio era da pesada, entendeu? E aí eu passei para o PPS, em 6 meses eu falei, olha, me desculpe, eu sei que o senhor fez a minha campanha, porque ele gostou de mim, de graça. Eu me lembro que eu fui lá e falei, menino, o que você precisa para a sua campanha? Eu falei, preciso de alugar uma Kombi com som, porque o pessoal da torcida vai me ajudar, e preciso fazer umas camisetas, que na época... Ele olhou para mim, né, deve ter falado, deve ser o menor pedido de todos os candidatos, e me adorou de cara e fez a minha campanha sem eu nem saber. Eu tive voto nos 92 municípios, eu não tinha ido a 70 deles, ou até mais, nem sabia que existiam. E aí, quando eu fui para o PPS, o meu tempo de televisão era assim, oi, Georgette Vidor acabou. E eu aparecia uma vez por semana. Né? Aí o partido, aí já não tinha mais outdoor, não tinha nada, e nem que tivesse, o partido não teria dinheiro. E aí eu fiz 23 mil votos e pouco, fiz um mandato sério, correto, e aí foi isso. Então, eu acho que politicamente eu não sei fazer política. Você gosta de política, você se mantém filiada? Eu gosto de defender essas causas, né? Essas causas que eu... não só essas causas, claro que eu sou uma pessoa que acompanha a CPI, quando eu posso estar em casa, eu estou ligada na Globo News, eu sou uma pessoa que sou irmã de um jornalista, cunhada da Heloísa Magalhães, né, que foi do Valor, então não dá para ser alienada e tal. E também as minhas causas, né, esporte e deficiência, não são causas que as pessoas entendem como causas importantes. Agora, eu li que eu acho incrível que você prepara candidatos. Você não é boa para fazer a sua própria campanha, mas você prepara os candidatos? Como é que você prepara um candidato, Georgette? Eu queria saber um candidato na sua mão. Então, você sabe que eu sou boa nisso. Eu sei fazer os outros, eu não sei me fazer, entendeu? Então, o problema... Eu acho que treinado não, acho que estimulado. Conte é um político que eu sempre trabalhei, fiz campanha para o Marcelo Calheiro também. O Eduardo Paes é um que eu entro de cabeça. Eu trabalhei com ele 5 anos. Assim, diretamente, eu nunca trabalhei com o governador diretamente, o Sérgio Cabral, que na época me conhecia do Flamengo e me conhecia como parlamentar, que incrivelmente me indicou para o Eduardo Paes. O Eduardo é uma pessoa que eu tenho uma admiração absurda. Eu trabalhei com esse homem 5 anos, eu nunca vi alguma coisa parecida. Olha que eu sou uma mulher do trabalho, eu sou uma pessoa difícil de me bater. Combinou, né? Conseguia ser imbatível. Vocês e olha que a minha equipe vai caindo, assim, um vai cansando, o outro vai tirando férias, e ela está lá, na cadeirinha. Ela é minha secretária preferida, ele dizia, porque eu chegava lá com uma pauta de 20 minutos, porque eu era coordenadora da seleção e secretária, então eu não tinha tempo. Então ele me adorava. Eu até gostei de ser deputada estadual e gostei muito de ser secretária. Não seria de novo, porque eu acho que você fica comprometida com uma série de coisas e tal. Mas vereador eu acho que eu não gostaria. Eu não gosto da Casa Legislativa do Rio de Janeiro, entendeu? Então, acho que talvez eu tenha tido uma sorte de não ter sido eleita, porque eu acho que eu não ia me dar bem ali. No estadual... Eu gostei de conhecer o estado inteiro, entendeu? De poder fazer coisas pela questão da deficiência no estado. Então, eu fiz um mandato muito tranquilo, né? E adorei essa coisa de conhecer Laje do Muriaé, sabe? Que eu nunca imaginei que fosse conhecer, Porciúncula, e ver o que a gente poderia, dentro daquela cidade, melhorar em relação à questão da deficiência e do esporte. Então, era um debate que eu gostava de fazer. Essa era a parte boa. Essa era a parte boa do parlamento, entendeu? Então, mas não é uma coisa, não me quiseram de novo. Então, os ginásios te querem. Né?
Georgette, foi sensacional a entrevista, adorei nossa conversa. Obrigada, muito obrigada por ter participado do Uma Luta On. A gente se vê e continue fazendo campeãs. Mas não precisa falar Malu Toon mais não, né? Não. Não, então tá bom. Um beijo, Malu. Muito obrigada. Sucesso aí para o podcast. Beijo, Georgette. Até mais. Esse foi Uma Luta On. Esse episódio teve a direção de Luciana Malini, edição do Vitor Carvalho, produção de Johan Heller e Mariana Carneiro e desenvolvimento da Ampere Podcasts. Eu sou a Malu Gaspar e encontro você no próximo episódio.